É o seguinte, graças ao meu ângulo da câmera, eu fiquei parecendo a Sakura. Então, por favor, ignorem o tamanho da minha testa. Antes de começar o vídeo, eu quero falar que o Orochi é gay. Supera! Por que o Orochi é gay? Porque segundo a Aljama Please, o Orochi é viado, ele deu o cu a todo bairro. O Orochi é gay paranaense e gay. Então, né, o vídeo de hoje vai ser sobre os youtubers mais gays, vai ser uma tier list, os youtubers mais gays, né, tipo, vai ter vários youtubers na lista, que é uma tier list. Então, galerinha, pra quem não sabe o que é uma tier list é isso daqui, ó, isso daqui é uma tier list, certo? A gente vai pegar os youtubers e vai colocar aqui nas listas. E tem várias classes aqui, né, tem um homem, né, tem o tal Quartz aqui, porque o Quartz é homem, e tem um menino aqui, né, tem o gay e tem o viadão. Essas são as classes de hoje. Então, vamos começar. A gente vai começar com o Orochi, né? Como eu disse no começo do vídeo, O Orochi é viado, ele deu o cu a todo bairro. então, tipo, o Orochi não é gay. Ele é mais do que um viadão, né? Ele não tá no nível do Orochinho, né? Porque ele é muito gay, né? Então, tipo, ele é super gay. Agora, o Jura BR. O Jura BR é a cópia do Orochi. Então, é a mesma coisa do Orochi. Agora, o Kyoroshi, tipo, é o Orochinho, mas só que mais novo, né? Daí ele tava se descobrindo pra ver se ele ia ser gay, ia ser homem. Então, tipo, aqui ele era simplesmente do nível do Orochinho, sabe? Porque ele tava se descobrindo, ele não sabia se ele ia ser só um gay normal ou ia ser um super gay. Agora o Nagato Uzumaki, né? Ele copiou o Orochinho, então, mesmo caso do Orochinho, né? Ele é do nível do Orochinho. Agora o Léo Otaku, como o Léo Otaku disse no vídeo dele, né? Os otakus são virgens, mas ele é uma exceção à regra. Então com certeza o Léo Otaku já dá o cu, não é mesmo? Então vamos pegar ele, né? Vamos por, deixa eu ver. O cara que dá o cu é o quê? É um, é um viadão? É alguém? Não, o cara é um macho alfa. Agora Pedro Venom, tenho certeza que ninguém conhece o Pedro Venom, mas esse cara aqui é o homem mais próximo de Deus. Ele, sem sombra de dúvidas, é mais que um macho alfa. Mas quando você é um macho alfa, você odeia mulheres. Então um ser que é mais que um macho alfa se torna um gay. Agora esse cara aqui, eu acho que é o Lucas Lira. O Lucas Lira, ele rouba dinheiro de criança, então ele é um pedófilo. Quem é pedófilo é o quê? É um homem, não é mesmo? Então vamos pegar ele e deixar aqui, ó, do lado do Cleitinho. O Psycho, ele grava animação e hoje em dia ele tem um canal de games, né? Um canal muito foda de games. Ele faz muitas viadagens no canal dele. Ele é viado. Ele só não é mais gay porque ele joga Minecraft. Quando você joga Minecraft, você se torna um macho alfa. Joga o Golart, né? Ele joga Minecraft, então o cara sem sombra de dúvidas é um macho alfa, né? Agora o Golart fake, né? Mesma coisa do verdadeiro Golart. Os dois são macho alfas. O Vinícius 13, quem joga Minecraft é mais que um macho alfa. O Vinícius 13, ele é mais que um macho alfa. Quando você é mais que um macho alfa, você se torna um gay. Mas só que o Vinícius 13 é tão, mas tão macho alfa que ele chega ao nível do Orochinho. Mas por que quando você é muito macho alfa, você se torna gay? Porque quando você é muito macho alfa, segundo o Orochinho, você começa a odiar as mulheres. Quando você odeia as mulheres, você vai pegar homem. O nível do Vinícius 13 de macho alfa já é tão grande que ele já chegou no nível do Orochinho. O Icaro, ele copia o Psycho. Quem copia o Psycho é gay. Resident Evil, um pedófilo por anões, né? E quem pega anão é o quê? Sem sombra de dúvidas é super gay, né? O Felipe Neto, ele é conhecido como boiola do YouTube, né? Por pintar o cabelo, mas vários youtubers pintam o cabelo. Eles são gay mesmo. Agora o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes grava vídeo sem camiseta, né? Se ele grava vídeo sem camiseta, ele quer mostrar o seu tanquinho, né? Para as meninas. Então, tipo, isso é uma coisa de homem. Então, ele é um homem, né? Agora o MF, né? Pra quem não sabe quem é o MF, ele é conhecido como o Deus dos Pecados. Ele já fez vários vídeos de pecados do God of War. Uma coisa que eu acho estranho dele é que ele não se decide se ele é um homem ou se ele é uma mulher. Ele tá no meio, sabe? Ele vai ficar aqui no meio. Victor Kratos, né? Onde tá o Kratos aqui? Onde o Victor Kratos tá? Sem sombra de dúvidas, né, mano? Lucas Inutilismo. Esse cara aqui, ele já beijou vários homens. Quis beijar o Orochi, quase beijou o Orochinho, né? Ele é um menino, certo? Por que ele é um menino?
Que é tipo um menino e uma criança, né? O cara vai beijar todo mundo, né? Fácil, porque ele não sabe de nada. Ele é só um menino, o cara é inocente. Matheus Canela. Esse cara aqui já é um putz de um viado. Então vamos pôr ele aqui, ó, ao lado do site. O Júlio Cossielo, né? O cara vai morrer de cirrose. Ele tanto beber. Já que ele bebe, né? Bebe igual a bebê. E quem tem bebê é o quê? É mulher, não é mesmo? Ele é só simplesmente um gay. Lucas Marques, o cara lá do Você Sabia, né? Ele já beijou o seu companheiro, né? Que é o Daniel Molo. Ele já deu um beijo muito gostoso. Tá aparecendo aí na tela o beijo deles. Então, tipo, isso é coisa de machos. Então ele vai ficar aqui, ó. E sua namorada também, né? Tem que ficar junto com ele. O Alan Zoca, ele é o cara mais homem que conheço. Quem é gamer é homem. Se você joga Free Fire, você é corno. É corno, mas pelo menos é homem. Ele vai ficar aqui, ó. Agora o Adam TV. Ele ensina você a pegar meninas. Tipo, ele é um pedófilo e também não respeita as mulheres. Mas é assim que você pega menina, entendeu? Quando você é macho alfa, você não pode respeitar as mulheres. Tem que odiar as mulheres. Ele é um macho alfa, né, galerinha? Mas só que ele é tão macho, mas tão macho, que ele se torna um gay. Mas ele passa do nível de gay e se torna um viadão. Mas ele passa do nível de viadão e chega do nível do Orochinho. Agora o menino do Nargas, galerinha. O menino do Nargas, que fuma narguile, coloca a essência de bosta no narguile da namorada. Pede, namorada? Quem namora é gay, mano. Quem namora é muito gay. Ele é um viadão, né, galerinha? Um viadão. O Reinaldinho, o cara tá muito preocupado com o cu dele. O cara fez um forte papel higiênico. Não sei pra que comprar tanto papel higiênico. Eu sei que a gente tá em uma epidemia, mas... papel higiênico, eu não entendo. Se ele quer comprar papel higiênico, quer dizer que ele quer limpar o cu, né? Quando o negão... Então, com certeza, ele é um menino, né? Ele não entende essas coisas e é um menino. Agora, o Lucas Neto. Pedófilo, né? Que nem o lado TV. O cara é um pedófilo. E pedofilia é coisa de macho, né? Mas só que ele não é tão pedófilo quanto o ADTV. Ele é um macho alfa. O Piozinho é um homem. Se você joga Free Fire, você é corno, mas saiba que você também é um homem. Por quê? Ó, agora vai ter a explicação fácil. Explosão. Quando você joga Free Fire, você é gamer. E também você é uma namorada, web namorada. Você é corno? É corno, mas pelo menos é gamer. Quando você é gamer, você é homem, entende? Então o Piozinho, sem sombra de dúvidas, ele é um homem. Agora esse cara aqui, isso aqui é o Netinho, né? Tem o nome fudido, que é a Gilson, sei lá o nome dele. Então, esse cara aqui, ele tem namorada, ele é baiano. Quando você é baiano, você gosta de cores coloridas, não é mesmo? Então, sem sombra de dúvidas, ele é gay. Agora esse cara aqui, ó, o cara não grava vídeo há um ano no canal dele. E isso, tipo, é uma puta uma boiadice do caralho. Abandonar o canal. Ele é super gay. Porque ele abandonou o canal. Quem abandona o canal é gay. Mesma coisa do muçulmano. Ele abandonou o canal e só voltou agora com o canal. Tipo, uma coisa que eu acho que deveria existir. Uma batalha de rap do muçulmano versus o Orochinho. Imagina que foda. O Orochinho se contradizendo toda hora, falando que é gay. Vai ser muito da hora, mano. Uma batalha de rap entre os dois. Mesmo caso do cara com o Raivoso, né? Ele é o super gay também. O lado Fu, né? Esse cara aqui gosta de música, ele ama música, fez várias músicas no canal dele, né? E também é um cara meio agitado, não é mesmo? Então quando você é muito rápido, né? Daí você desiste de ser homem por causa disso. Ele é um viadão. Agora, Crânio TV. Quem copia o Orochinho é gay. Então, já que ele copiou o Orochinho, ele também é um super gay. Agora, o Tio Black. O Tio Black, ele copiava o Tio Orochi, né? Então, tipo, quando você copia o Tio Orochi, você se torna ao nível do Orochinho. Agora, PewDiePie. Ele é o youtuber que tem mais inscritos do YouTube. Yes. Quando você tem muitos inscritos, você pode fazer tudo. Você é milionário. Quando você é milionário, você faz o quê? Tudo que você quiser. E se eu fosse milionário, o que eu ia fazer? Eu ia fazer tudo que eu quiser. Ia fazer várias coisas. Então, sem sombra de dúvidas, ele é um homem, macho alfa. E agora, esse cara aqui, vocês sabem quem é esse cara? Eu tô de camiseta rosa hoje, né? E quem usa camiseta rosa é viado, entende? Então, por exemplo, eu sou super gay. Mas eu não sou super gay, né? Porque eu jogo Minecraft. E eu sou um macho alfa. Mas quando você é um macho alfa, você odeia mulheres. E tipo, eu realmente odeio mulheres. Então, eu me torno um gay. Mas já que eu copio o Orochinho, eu me torno super gay. Mas já que eu tô de camiseta rosa, eu me torno mais que um super gay. Então a gente vai ficar aqui em cima, ó. Esse foi a tier list
dos youtubers mais gays. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe sua avaliação aí. E também, se você não é inscrito no canal e quer acompanhar meu conteúdo, se inscreve aí, certo? E ativa o sininho para receber as notificações do vídeo, certo? Então esse foi o vídeo. Tchau! Uau!